Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui, ó. Então vamos ao tema da aula de hoje, que é a diversidade religiosa. Vamos conhecer um pouquinho da religiosidade dos povos astecas. Diz nada, né? Onde é que está o lápis? Onde é que está o lápis? Dos povos astecas, maias e outros povos mesoamericanos, ou seja, da América Central. Então, o que esses povos apregoavam? Segundo eles, os deuses desejam sangue. E para ter sangue é necessário sacrifícios. É do sacrifício que vem o sangue que vão virar ou se tornar oferenda para os deuses. Então são esses povos que fazem esses tipos de sacrifícios humanos. São povos que vieram entre o século III e X depois de Cristo, no México ali, na Mesoamérica, ou seja, na América Central. É um pacto de sangue entre os seres humanos e os deuses. Eram sacrifícios aí que haviam sido estipulados desde a criação do universo pelos deuses. Então, uma pavorosa dívida da humanidade com os deuses. Então, os deuses têm que pagar essa dívida aliás, os seres humanos têm que pagar a dívida com os deuses com sangue humano. As vítimas dos sacrifícios humanos, as astecas, eram, em geral, prisioneiros de guerra. E ritos de sacrifícios de seres humanos eram realizados, então, para satisfazer os deuses. Descendentes aí dos maias, o povo Tzotzil foi obrigado a trabalhar nas colônias espanholas depois da colonização e misturar seus credos com cultos cristãos. Aí misturaram aí essa religiosidade dos sacrifícios humanos com os cultos cristãos de Jesus Cristo, né? O próprio cristianismo é também baseado no sacrifício humano. Jesus morre na cruz para salvar a humanidade, né? Então, formando aí uma religião com aspectos de sincretismo misturados, né? E a partir daí começa a estabelecer os rituais, que são cerimônias para atualizar os mitos e as crenças. Forma-se um calendário. Depois da conquista e absorção aí, dessas culturas da religiosidade cristã, as coisas começaram a mudar. Vamos falar das almas Tzotzil. Então, o contexto já falamos, os principais seguidores eram os astecas, maias e outros povos americanos. Quando e onde? Do século III ao século XV depois de Cristo no México, na América Central. Antes disso, a partir do ano 1000 a.C., a civilização maia começa sua lenta ascensão, atingindo o auge aí entre os séculos III e X depois de Cristo, o período maia clássico aí. A partir do século XII depois de Cristo, o Império Azteca é estabelecido. Depois, em 1519 depois de Cristo, os astecas eles tinham uma população entre 20 e 25 milhões de pessoas. Eles foram derrotados pelas forças espanholas, pelos colonizadores espanhóis, sob liderança do conquistador Hernán Cortés. Em 1600 depois de Cristo, a conversão obrigatória ao catolicismo, ao cristianismo, e a exposição a doenças europeias destruíram a civilização asteca e reduziram a população para cerca de 1 milhão de pessoas. Era 25 milhões, depois da colonização espanhola, reduziram para 1 milhão. Uma redução drástica. Então, o sacrifício de animais de seres humanos caracterizou muitas tradições religiosas no mundo inteiro. Mas a ideia de sacrifício ritualístico foi particularmente relevante nas antigas civilizações da Mesoamérica, da América Central. Sobretudo para os povos maias e astecas. Já estudaram sobre eles, os maias e os astecas? Não? Os povos mesoamericanos habitaram a região que hoje vai do México central até a Nicarágua. A civilização maia, o auge dela foi entre 250 e 900 depois de Cristo. Ela precedeu a civilização asteca, que atingiu o apogeu aí, seu auge por volta de 1300 e 1400 depois de Cristo. A cultura asteca inspirou-se na tradição maia, e os dois povos possuem diversas divindades em comum, com nomes diferentes, mas com as mesmas características. Então, pacto de sangue, né? As culturas mesoamericanas acreditavam que o sacrifício de sangue aos deuses era essencial para poder assegurar a sobrevivência do mundo. Uma tradição de sangria ritualística que remonta à primeira grande civilização do México, que era o povo Olmeca, que se destacou entre 1500 e 400 a.C. Reza a lenda que os próprios deuses realizaram enormes sacrifícios para criar o mundo, incluindo o derramamento do seu próprio sangue. Os deuses derramaram seu próprio sangue para poder criar o mundo, o universo e para gerar a humanidade. O que explica porque eles desejavam sacrifícios similares da humanidade em troca.
Então mostra por que eles desejavam e gostavam tanto de sangue. Né? Então, para nos criar, os deuses derramaram o seu sangue. Para criar o sol, os deuses sacrificaram o próprio coração. Eles criaram o sol a partir do próprio coração. Sem sangue nem o sol não existe vida, seres vivos. Né? Temos uma dívida de sangue com os deuses. Então nós devemos o nosso sangue para os deuses. Os deuses querem sangue. Se lhe dermos sangue, eles nos permitirão que este mundo seja. Se não, se a gente dar sangue para eles, eles não vão permitir que esse mundo seja destruído. Sacrifício e criação. O poder do sangue e a necessidade de sacrifício são elementos centrais no mito da criação asteca. Os astecas acreditavam que os deuses criaram e destruíram 4 eras, ou 4 sóis diferentes, e que após a destruição do 4º sol por um dilúvio, o 4º sol foi apagado com um dilúvio. O deus do vento, o Quetzalcoatl, e seu irmão Tezcatlipoca rasgaram a deusa Tlal-Tecutli. Ou Deus em algumas versões. Amém, para poder criar um novo céu e uma nova terra. De seu corpo saiu tudo que era necessário para a vida da humanidade: árvores, flores, gramas, fontes, poços, vales, montanhas. Tudo isso causou uma terrível agonia à deusa Tlal-Tecutli. E ela passou em var durante a noite. Exigindo o sacrifício de corações humanos para sustentá-lo. Ou seja, para sustentar essa deusa, você tinha que arrancar o coração da pessoa. Seguiram-se outros atos cósmicos de criação, todos requerendo sacrifícios e oferendas de sangue. O relevo mostra as primeiras estrelas nascendo do sangue jorrado pela língua de Quetzalcoatl, depois que ele a furou. Ele furou a língua, o sangue jorrou e fez as estrelas do céu. Para criar o 5º sol, o Deus teria que se jogar numa pira funerária, ou seja, tinha que se jogar na fogueira. 2 deuses, o Tecutli e o Nanahuatzin, em rivalidade pela honra, embolaram-se. 2 deuses pularam na fogueira. Nanahuatzin tornou-se o sol e Tecutli transformou-se na lua. Os outros deuses ofereceram o coração para fazer com que um novo sol se movimentasse pelo céu. A oferenda do coração tem uma referência central. A valorosa dívida da humanidade. Tanto os astecas quanto os mais estavam presos a seus deuses por uma dívida de sangue, decorrente dos atos da criação que jamais poderiam ser pagos. Conta-se que o Quetzalcoatl, esse é o deus do chocolate, inclusive, o chocolate veio desse deus. Quetzalcoatl. Ele veio do chocolate. Desceu ao mundo subterrâneo, recolheu os ossos dos antigos humanos, restos mortais das 4 eras anteriores, e os deuses moeram, derramando em seguida seu próprio sangue na fina farinha de humanos, para lhe dar vida e criar uma nova raça de pessoas, novos seres humanos. Pessoas cujo coração poderia satisfazer a sede de sangue dos deuses. Segundo o mito mesoamericano, cada período de 52 anos representa um ciclo, no fim do qual o mundo pode acabar. O sacrifício humano é uma forma de agradar os deuses e convencê-los a não destruir o nosso mundo. A era presente, a era do 5º sol. É o apocalipse deles. Inclusive, em 2012, disseram a partir do estudo disso aqui que o mundo ia acabar em 2012, segundo as contas do calendário Maia Azteca. Os mais acreditavam que fazia o sol aparecer no céu toda manhã era o sacrifício de sangue. Se você não sacrificasse sangue para Deus, o sol não sairia. Não venceria. O deus do sol asteca, o Huitzilopochtli, estava preso em constante luta contra a escuridão e precisava ser fortalecido com sangue para que o sol continuasse seu ciclo. Ou seja, a existência do mundo mesoamericano equilibrava-se sobre uma linha extremamente tênue e dependia de constantes atos de sacrifício para não chegar ao fim. O derramamento de sangue para os deuses assumia 2 formas: auto-sacrifício, derramamento do sangue próprio, você podia arrancar o seu próprio sangue para dizer para os deuses, e o sacrifício humano.
você sacrificar alguma pessoa, pelo coração dela. Ou os próprios deuses fazendo o sacrifício do sangue deles para a gente. Os nobres da Mesoamérica tinham o que era considerado um privilégio e a responsabilidade de derramar seu próprio sangue para os deuses, furando a carne com espinhas de arraia. Sabe o que é arraia? Parece um peixe, né? Facas de pedra, o mais comum com espinhos de agave. Então você precisa derramar sangue da orelha e do cotovelo em adoração. Essa será a sua forma de agradar a Deus, segundo Torril, é um Deus maia. As vítimas dos sacrifícios humanos astecas eram em geral prisioneiros de guerra. Durante os combates, os guerreiros astecas preferiam capturar do que matar os seus adversários, para depois oferecer seus adversários, seus inimigos, como sacrifício aos deuses. Os furos eram feitos nas orelhas, nas canelas, nos joelhos, nos cotovelos, na língua, no prepúcio. Sabe o que é prepúcio? Vocês sabem o que é prepúcio? O bingolim. Furar o bingolim. A prática do auto-sacrifício se remonta à época do povo olmeca. Continuou mesmo após a conquista espanhola do México em 1519. Tanto os homens quanto as mulheres da nobreza maia participavam. Os homens derramando sangue do prepúcio. Então os homens derramavam sangue do peru, do bingolim. E as mulheres da língua, né? A gente tem que furar o bingolim e a língua. Não, só da língua. Pois é porque a língua das mulheres é venenosa, né? Então tem que furar. Língua venenosa. E o nosso bingolim é perigoso, ele pode fazer um negócio. A oferenda era coletada em papel amate, que então era queimado, né? A fumaça produzida pelas oferendas ajudava-os a comunicar-se com os ancestrais e os deuses. Os tipos de sacrifício. O sacrifício humano era muito mais comum na cultura asteca do que na cultura maia, que o realizava apenas em circunstâncias especiais, como a consagração de um novo templo. O sacrifício asteca normalmente envolvia a retirada do coração da vítima, arrancar o coração, abrir aqui, arrancar o coração. Você já viu algum filme fazendo isso? Normalmente eu vejo o coração da vítima. Acreditar se o coração constitui um fragmento da energia do sol, né? De modo que retirar o coração é uma forma de devolver energia para a sua fonte, que é o sol. A vítima era imobilizada por 4 sacerdotes sobre uma laje do templo, né, uma pirâmide, enquanto um quinto arrancava o coração do corpo com uma faca de pedra. Tinha uma faca de pedra ali e oferecia aos deuses, ainda batendo o coração. Então a pessoa estava viva quando ele ficava. Numa cabaça chamada Kual Rishikali. Após a retirada do coração, o corpo era levado pelas escadas do templo em forma de pirâmide ao terraço de pedra na base. Removia-se a cabeça da vítima e às vezes também os braços e as pernas arrancavam. O crânio ficava em exibição num instante específico, a cabeça ficava lá. Dependendo do Deus que estava sendo homenageado no sacrifício, as vítimas morriam em luta, afogadas, atingidas por flechas ou escalpeladas. Sabe o que é escalpeladas? Arrancar a pele pedindo tudo. Escalpelada, não dá assim. Aí você cortava vivo, só sem pé. Os sacrifícios muitas vezes assumiam proporções inimagináveis. Por exemplo, na reinauguração do templo asteca de Huitzilopochtli, no ano de 1437, em Tenochtitlan, estima-se que 80.400 vítimas, ou seja, eles sacrificaram 80.400 pessoas, tenham sido sacrificadas, né? Enchendo piscinas de sangue, coagulado no pátio do templo. Mesmo uma estimativa mais modesta de 20.000 vítimas, ainda representa uma carnificina, né? O ano ritualístico asteca era pontuado com sacrifícios a diversos deuses e deusas. Embora os deuses também se alegrassem com fumaça de incenso, com tabaco, com fumo, comida e objetos preciosos. O que ele realmente desejava era sangue. Senta. Pode deixar aí. Graças a Deus eu chorava muitas vezes à noite desejando o coração dos homens para comer. Meu coração. A
deus asteca Yatlaltecutli. Na celebração desse festival, os prisioneiros escravos eram mortos no hino asteca a Huitzlopochtli. Descendente dos maias, o povo de Tzotzil foi obrigado a trabalhar nas colônias espanholas e misturar seus tempos com os cristãos, formando uma religião com aspectos de sincretismo. Só terminar aqui. Então, o ano mesoamericano tinha 260 dias. O calendário seguido tanto pelos astecas quanto pelos maias. No final de cada ano, a sociedade asteca, um homem representando o Mictlantecuhtli, o deus do mundo subterrâneo, o inferno, era sacrificado no templo chamado Tlaoxico, o centro umbilical do mundo, o umbigo do mundo. Dizia-se que a carne da vítima depois era comida pelos sacerdotes, assim como a carne humana sustentava os deuses. Ao consumir um deus incorporado na vítima sacrificada, alcançava-se uma espécie de comunhão com aquele deus. Celebrantes menos eminentes comiam figuras feitas de massa de pão, na qual se misturava o sangue do sacrifício. Consumir essas figuras de massa conhecidas como tzoali também era uma forma de comunhão com os deuses. Então, a representação dos mitos dos deuses era uma característica do credo asteca e dos rituais anuais. Durante o principal festival de Xictotec, um sacerdote personificando Deus vestia a pele do prisioneiro, ou seja, arrancava a pele da pessoa e depois o outro vestia a pele da pessoa que tinha arrancado a pele. Pensou isso? Usava a pele do outro de roupa, o prisioneiro sacrificado. Da pele apertada que se rasgava, emergiu o sacerdote, como um rebento de uma semente representando o crescimento e renovação. Outros sacrifícios astecas honravam o milho, seu elemento base. Todo ano uma jovem representando o Xicomecoatl, aí a chocolate, a deusa do milho, era sacrificada na época da colheita. A jovem era decapitada, arrancava a cabeça dela, o sangue derramado sobre a estátua da deusa e a pele vestida por um sacerdote. Conquista e absorção. Quando o invasor espanhol Hernán Cortés e seus conquistadores desembarcaram no México em 1519, disse que os astecas o confundiram com o deus Quetzalcoatl. Em parte pela semelhança do chapéu, lhe ofereceram bolos de milho embebidos em sangue humano. A oferenda não agradou ao deus, a civilização asteca, com apenas 4 séculos de existência àquela altura, foi destruída pelo espanhol Hernán Cortés. O calendário solar asteca possui a imagem do sol com um anel de glifos representando medidas de tempo e refletindo a preocupação asteca com o sol. Em contrapartida, a cultura maia não sofreu a mesma aniquilação, possivelmente porque os maias estavam mais espalhados pelo território. No sul do México, até hoje, o povo de Tzotzil, descendente dos maias, preserva muitos elementos da antiga cultura e religião, incluindo aí o calendário de 260 dias, não de 365 como nós. A religião de Tzotzil é uma mistura de catolicismo e crenças maias tradicionais. A terra natal desse povo, no planalto de Chiapas, no sul do México, está cheia de cruzes de madeira, não apenas referência ao crucifixo cristão, mas como canais de comunicação com Yashval Balamil, Senhor da Terra, um Deus poderoso que deve ser atendido antes de fazer qualquer trabalho na terra. Numa adaptação das antigas crenças do povo de Tzotzil, associa o sol com o Deus cristão, Jesus e a lua com a Virgem Maria, cultuando também mais dos santos cristãos. Então a religião de Tzotzil mescla o catolicismo com algumas crenças não cristãs. O povo de Tzotzil sustenta que todo mundo tem 2 almas, uma Waigiel e uma Xulel. A Xulel é a alma interna, situada no coração e no sangue, inserida no embrião pelos deuses. No momento da morte, essa alma vai para a Katibak, que é a terra dos mortos no centro da terra, e fica lá o tempo que o falecido viveu. Mas ele é a vida ao contrário, voltando gradualmente à infância até poder ser designada um novo bebê do sexo oposto. Então, quando a gente morre nessa cultura, o que acontece? A sua alma vai para o mundo, para o centro da terra, e lá a sua alma vai, em vez de envelhecer, ficando mais nova até você virar um bebê. Quando você vira um bebê, você reencarna um bebê desse mundo. A segunda alma, a Aigel, é uma companhia espiritual animal compartilhada com um animal selvagem, o Xanu, mantido em clausura pelos deuses ancestrais de Tzotzil. O espírito humano e o espírito animal possuem um destino comum, portanto, o que ocorrer ao humano influenciará o espírito animal e vice-versa. Entre os espíritos animais estão o jaguar, a onça, o coiote, o esquilo e o gambá. Imagina você vir um gambá, sua alma ir para um gambá, né? A nossa celebração, o Xictotec, eles matavam todos os prisioneiros, homens, mulheres e crianças, segundo o Bernardino de Sahagún, na história geral das coisas da Nova Espanha. E aí acabamos. É isso aí.